Olá, bom dia, bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional sobre a paz. E aí, essa palavra tem abençoado você? Você tem sido edificado? Tem aprendido coisas novas? Compartilha comigo aqui nos comentários, né? O quanto você tem sido abençoado. A palavra de Deus é o que nos edifica, é o que nos fortalece. E nós aprendemos que nós devemos conhecer, mas não só conhecer, nós devemos prosseguir, buscar com fome, conhecer cada vez mais de Deus, da palavra. A palavra de Deus é inesgotável, não fica só no que a irmã Dani fala aqui nos vídeos, não fica só nas referências, né, nos versículos aqui citados. Leia o capítulo todo, quando um versículo é citado, faz a tua anotação, pega teu caderninho, isso vai te ajudar a crescer, a se aprofundar nas coisas de Deus. No vídeo anterior, nós vimos sobre a justiça de Deus, algo tão profundo que nós vimos que nós fomos justificados através do ato sacrificial do nosso Salvador Jesus Cristo. Só que esse assunto é tão profundo, é tão denso, que num vídeo de 15, 20 minutos é impossível nós tratarmos tudo que nós precisamos tratar. Eu deixei esse tema de casa para você estudar Romanos capítulo 3 e hoje juntos nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Romanos capítulo 5 e aí você que quer mais de Deus, leia todo o capítulo, medita versículo por versículo, é maravilhoso esse capítulo. O que nós vamos ver? A primeira coisa, nós éramos inimigos de Deus, havia um distanciamento, uma separação, uma inimizade entre nós e o nosso Criador, entre nós e o nosso Senhor. Olha só aqui o que diz em Romanos capítulo 5, versículo de número 10, coloca aqui nos comentários por favor, versículo 10, diz: porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus. Olha que coisa séria, nós estávamos distantes, nós éramos inimigos, nós tínhamos virado as costas e nos afastado de Deus. Que coisa séria, que coisa horrenda. Mas aqui diz que nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, coisa maravilhosa. O que diz a Bíblia? Seremos salvos pela sua vida. Então, qual era a nossa postura, qual era a nossa posição? Nós éramos inimigos de Deus. Irmã Dani, por que nós éramos inimigos de Deus? Porque nós nos rebelamos, porque nós afrontamos, porque nós nos afastamos de Deus. Quem cometeu o erro foi nós. Quem foi o ofensor foi nós. Quem foi o ofendido foi Deus. Só que para o homem é impossível se aproximar de Deus, desfazer com esse pecado, desfazer com essa separação. E olha que coisa maravilhosa. Coloca aqui nos comentários, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, 2 aos Coríntios, capítulo 5. Olha só o que diz aqui, um pouquinho mais sobre essa reconciliação que nos traz paz com Deus, essa reconciliação, né, que nos aproxima de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, qual era a nossa posição? O que nós éramos? Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos longe, estávamos afastados, estávamos separados. Mas aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, fala assim, ó: e tudo isso, essa reconciliação, essa paz, né? Tudo isso provém de Deus,
Quem tomou a iniciativa de fazer as pazes? Quem tomou a iniciativa na reconciliação? Foi quem? Foi Deus. Lembra que a irmã Dani disse que nós somos o ofensor? A culpa, o pecado, a afronta era nossa. Só que Deus não ficou lá beiçudo, magoado, né? Dizendo agora você que deu um jeito, que você que me procure, você que faça alguma coisa. Não. Seria impossível uma reconciliação se não partisse de Deus. Então Deus tomou a iniciativa. Ele foi o ofendido e ele tomou a iniciativa para que houvesse então, olha que coisa maravilhosa, uma reconciliação da humanidade com ele, né? Então tudo isso veio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de quem? Qual foi o meio? Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, os ímpios, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmã Dani, por que Deus não leva em conta o nosso pecado? Irmã Dani, por que Deus não considera o nosso pecado? Porque no versículo 21, leia comigo o versículo 21, fala: aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Jesus, a Bíblia diz, ele foi tentado em tudo. Todas as propostas possíveis, Satanás ofereceu para Jesus. Para que Jesus perdesse a inocência, para que Jesus ele fosse contaminado, mas Jesus, como Cordeiro Santo de Deus, ele manteve-se puro, ele manteve-se imaculado. Para o quê? Para ser o sacrifício perfeito, para levar a nossa culpa, para levar a nossa condenação e para o seu ato, ele nos justificar, ele nos purificar. Então, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, porque nele fomos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós fomos purificados dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou o nosso castigo, e através desse castigo, hoje nós podemos ter paz. Paz com quem? O primeiro estágio da paz, a paz principal, paz com Deus. Hoje você pode entrar dentro do seu quarto, fechar os teus olhos, orar ao teu Deus que te vê em secreto, que conhece a tua mente, o teu coração, e você não precisa ficar constrangido. Você não precisa ouvir a voz do acusador, que é Satanás. Você pode ter essa liberdade de falar com Deus, sabendo que em Cristo você foi coberto pelo seu sangue, sabendo que em Cristo você foi purificado de todo o pecado e de toda a condenação, sabendo que em Cristo Jesus você tem livre acesso à presença de Deus. Aqui no meu canal do YouTube tem uma playlist muito abençoada, edificante, que falou muito ao meu coração. Um estudo sobre o sangue de Jesus, sobre o que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Se você ainda não viu, se você ainda não estudou, te convido como complemento, pegar esses vídeos, pegar um papel, uma caneta, sua Bíblia, ler o versículo, prestar atenção no que está falando. Jesus pagou um alto preço para te resgatar, para te conquistar, para que você possa desfrutar da verdadeira paz, a paz com Deus. E aí, falando agora sobre essa reconciliação, né? Olha que coisa maravilhosa. Efésios capítulo de número 2. Livro de Efésios, capítulo de número 2.
Olha que coisa maravilhosa. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele fez esse pecado em nosso lugar, né? Levando sobre o seu corpo a condenação. Ele provou a separação na cruz. Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi afastado do Pai, ele foi afastado de Deus, para que isso aqui se cumprisse. Efésios capítulo 2, versículo de número 13, fala: mas agora em Cristo, na obra que ele realizou na cruz, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo seu sangue chegaste para perto. O sangue de Jesus foi lá, nos atraiu, nos purificou e nos trouxe nessa reconciliação maravilhosa. Hoje nós podemos ter paz com Deus, porque nós fomos reconciliados pelo sangue, pela obra redentora. Aí diz assim, versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, fazendo o que? Através do seu sangue, além de nos dar paz, além de nos trazer para perto, derrubando a parede, olha só, derrubando a parede que estava no meio. Lembra lá em Mateus 27, 51, quando a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto até embaixo. Essa separação, a separação de pecado, a separação de condenação, a inimizade foi desfeita na obra da cruz. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não é perfeito, não, você peca. Mas quando você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você tem um intercessor, você tem o sangue precioso de Jesus que limpa, purifica de todo o pecado, de toda a dependência a pecar. Olha que coisa maravilhosa. Então essa separação foi desfeita e diz assim, e na sua carne desfez a inimizade. Lembra que eu falei que nós éramos inimigos de Deus? Na sua própria carne, aquelas feridas, chicotadas, né? Jesus ali ensanguentado, ele estava desfazendo a inimizade para que nós fôssemos reconciliados e tivéssemos paz com Deus. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo o que? Paz. Fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela de novo a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos que estavam perto. Olha que coisa linda, né? O evangelho da paz, a boa notícia, estamos reconciliados com Deus. Que coisa maravilhosa, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, o seu Espírito, o Espírito Santo. E aí o versículo 19, para nós encerrar, fala assim, que já não sois mais, né, estrangeiros e nem forasteiros, mas agora somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Que boa notícia, que evangelho maravilhoso de paz nos foi anunciado. Aqueles que eram inimigos, aqueles que estavam longe, aqueles que estavam em caminhos de treva e de morte, mas que reconhecem que precisam de um Salvador, que reconhecem o que diz, né, lá em João 15, sem mim nada podereis fazer. Quando nós aceitamos, reconhecemos Jesus como nosso Salvador, essa inimizade é desfeita de sobre nós. Lembra, inimizade é obra da carne, é consequência do pecado, mas a inimizade é desfeita e nós temos paz
com Deus. Não deixa o diabo te acusar, não deixa o diabo te condenar, não deixa o diabo te afrontar, não. Você é aceito em Cristo Jesus, você é perdoado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus essa natureza de inimizade é desfeita e você tem uma vida nova, você tem novas oportunidades de andar segundo as pegadas do teu Senhor e Salvador. Desfrute dessa paz, sinta essa paz, viva essa paz. Não fique constrangido, Deus te conhece. Não fique constrangido, não deixe o diabo te acusar, mas aceite a obra da cruz no teu coração, aceite por fé e desfrute por fé dessa paz e tenha paz com Deus, amém? Um abraço apertado da irmã Dani, que eu tenho declarado sobre a tua vida. Fica na paz, em o nome de Jesus.